Olá, tudo bem? Então, estamos aqui para dar continuidade ao nosso aprendizado da aula anterior. No vídeo anterior, nós aprendemos sobre a primeira geração modernista no Brasil, toda a importância e influência dela e os principais autores. Eu separei para vocês questões desses autores para vocês entenderem como é que cai no vestibular. Vamos lá? Agora, segura a tela e vamos ver aí a primeira questão. Sempre lendo o enunciado primeiro, certo? Em relação ao poema de Oswaldo de Andrade, é correto afirmar que, primeiro, segura aí, se é sobre o poema, é o poema inteiro, ok? Então, você olha lá, tem o erro de português. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio, que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Então, tem aqui uma crítica, né? Uma linguagem mais simples. Vamos ver quais são as nossas opções de resposta. A letra A diz que sobre o poema inteiro é correto afirmar que o quarto verso do poema, que pena, se refere à situação parei. Lá no enunciado diz, é sobre o poema inteiro. Então, não dá para ser a letra A, porque a letra A está pedindo para focar só no quarto verso. Vamos a B? O título faz referência à ideia de que o português cometeu o erro de vir ao Brasil no período mais chuvoso. Calma, é sobre o poema inteiro. Também não tem como ser a letra B. Vamos a C? O poema se apresenta numa linguagem coloquial e cômica, muito típica aos modernistas brasileiros, no qual a situação inventada remete ao início da colonização do Brasil pelos portugueses. Parei. A letra C é sobre o poema inteiro? Sim, mas vamos terminar. Marca um xizinho na frente e vamos terminar a leitura. O ato de vestir o índio deixa subentendido que os portugueses... Parei. O poema inteiro é só sobre isso? Não. E aí? O poema revela que no dia do descobrimento do Brasil estava chovendo muito e os portugueses ofereceram roupas para os índios se aquecerem. O poema inteiro é sobre isso? Não. Então, quando você analisa a situação inteira, você precisa encontrar uma opção que seja sobre todo o poema, não só sobre uma parte ou sobre um ponto de vista. Vamos ver o gabarito? E aí, eu tenho certeza que você marcou, é a letra C. E na letra C você tem que o poema inteiro é de uma linguagem coloquial, cômica, típica dos modernistas. Eu tenho ali uma crítica ao início da colonização, tudo certinho. Eu tenho certeza que você acertou. Parabéns! Vamos para a segunda questão? Segura a tela, segunda questão. Agora vejamos, lendo sempre o enunciado primeiro. Marque a alternativa que expõe corretamente alguns aspectos estéticos da primeira geração modernista. Então, sobre o costume estético dessa geração modernista, o que eu tenho? Se você quiser voltar e ler o texto de apoio, ele é semelhante à aula que eu dei. É simplesmente um conceito do que foi essa primeira geração modernista. Então, vamos para as opções. Quem quiser ler, faz uma pausa aí, certo? Vamos para as opções. Letra A diz, antipassadismo, que é a repulsa às concepções românticas, naturalistas e parnasianas. E ele busca por um nacionalismo crítico e antropofágico. Segura aí. A B, aversão a todas as influências estéticas exteriores. Peraí, então ele vai ir contra toda a estética exterior, ele vai contra as vanguardas europeias? Não. Então ele não tem essa questão, tá? Segura aí. Letra C, a manutenção do português clássico da literatura, é isso que a geração de 22 queria? Não, ele queria romper com a tradição e com o clássico, não dá para ser a letra C. A D, continuidade do plano formal, simbolista e parnasiano. Então, a ideia é continuar o parnasianismo? Não, eles até criticam o parnasianismo, tá? E diferente dos movimentos vanguardistas europeus, o modernismo brasileiro foi marcado por uma
transição tranquila. Não, não. Segura aqui, tu lembra que eu disse que Monteiro Lobato ficou tão bravo que chegou a reunir uma galera para jogar tomates na turma que participou da Semana da Arte Moderna? Então não foi nada tranquilo. Qual é o nosso gabarito? Segura aí e pode anotar o gabarito, é a letra A. Esse antipassadismo, que pode ser uma palavra que te deixou em dúvida, passadismo, passado. Então ele era contra as coisas do passado. Ele queria o novo, certo? Então é evidente que essa era a imposição dessa galera que esteve presente tanto na Semana da Arte Moderna como na primeira geração modernista no Brasil. Então ele queria romper com as tradições anteriores e fazer o novo. Quem diz isso sem confundir em nada é apenas a letra A. Vamos para a terceira questão? Segura aí agora, olha que legal, eu trouxe para você uma questão do Enem, porque esse assunto cai no Enem. Eu já disse em outros vídeos que quando nós estamos no Enem é mais fácil porque eu tenho questões de interpretação. Vamos ver se aqui dá certo como uma questão também de conhecimento misturado com interpretação. Segura a tela e vamos ler. Sempre começando pelo enunciado. O fragmento da peça teatral de Oswaldo de Andrade ironiza a reação da sociedade brasileira dos anos de 1930 diante de determinada vanguarda europeia. Então, eu tenho uma peça que está ironizando a reação da sociedade brasileira, ok? Nessa visão, atribui-se ao público leitor qual postura? Uma postura de quê? E aí eu vou completar. Como é curtinho, é interessante você ler pelo menos metade. Vamos lá? Heloísa pergunta, faz versos? E Pinote responde, sendo preciso, quadrinhas, acrósticos, sonetos, reclames. E a Heloísa, futuristas? E ele, não, senhora, eu já fui futurista. Cheguei a acreditar na independência, mas foi uma tragédia. E aí ele segue falando porque rompeu com o futurismo. Essa visão, pensando em crítica, tá? Atribui-se ao público leitor uma postura de que jeito? Letra A, seria ele preconceituoso ao evitar formas poéticas simplificadas? B, conservador ao optar por modelos consagrados? C, preciosista ao preferir modelos literários eruditos? D, nacionalista ao negar modelos estrangeiros? Ou E, eclética ao aceitar diversos estilos poéticos? Aqui tem um joguinho para você responder. Volta e leia o tipo de texto que ele escreve. E tá lá, sendo preciso, quadrinhas, acrósticos, sonetos e reclames. Esse tipo de publicação é preconceituoso? Não. É conservador? É. Então, vamos conferir se é isso mesmo no gabarito? Passa aí, olha, foca e estávamos certos. É letra B, conservador. Por que não pode ser preciosista? Porque ele não está só preferindo modelos literários eruditos, certo? Aqui eu tenho mais do que o erudito consagrado, ok? Que já foi testado e que deu certo. Ele pode ser nacionalista? Não. E eclético, que tem vários tipos de modelo? Não. Ele é conservador, ele está preso às suas tradições do passado, certo? Vamos para a próxima questão? Agora, segura aí. Eu trouxe uma questão de Mário de Andrade para vocês. Então, você já respondeu uma questão de Manuel Bandeira, uma questão de Oswaldo de Andrade e agora uma questão de Mário de Andrade. E nós fechamos os 3 autores que estudamos tão importantes hoje. Aqui vamos lá. O interlocutor de Mário de Andrade descreve o quê? Um minutinho, segura aí e faça a leitura da questão, certo? Segura a tela. Voltando, vamos lá. Eu tenho uma situação em que o personagem vendeu o que tinha e foi para dentro da mata seguir aí, ó,
Depois comprei um seringal da casa mesmo, os patrões que me ajudaram. Comprei 20 contos de mercadoria e meti com os meus homens pelo mato. Então, é sobre toda essa questão. Ele tá no mato, ele comprou ali e vai extrair algo, né? Letra A, é sobre a ausência de mão de obra especializada na indústria de extração de látex. Vamos a B, é sobre a inexistência de propriedade privada nas atividades extrativistas da Amazônia. Letra C, é sobre uma dificuldade inicial de estabelecimento do trabalho extrativo na Amazônia. D, é sobre a floresta como uma espécie de paraíso. Está sendo mesmo apresentado como um paraíso? Não, né? E letra E, existe uma uniformidade étnica e cultural? Então, perceba que essa questão ela tem um ponto de dificuldade, certo? Qual que é o ponto de dificuldade dela? Ela não é exclusiva da literatura. Ela se mistura um pouquinho, até com o seu conhecimento de história, de geografia, sobre o que acontecia nessa época. O Enem ama fazer isso também e vários vestibulares têm utilizado esse modelo. Vamos ver o gabarito? Segura aí. Então, ele é, na verdade, sobre a dificuldade inicial de estabelecimento do trabalho extrativo na Amazônia. Por que que não é os outros, prof? Não é sobre a ausência de mão de obra, porque ele tem um grupo que vai trabalhar com ele, então ele tem mão de obra. É sobre a inexistência de propriedade privada? Não, se ele compra, então existiu um processo dele adquirir uma propriedade privada. Então, na verdade, é sobre toda essa dificuldade dele se estabelecer nesse primeiro momento, nesse tipo de atividade dentro da Amazônia. Percebe que é muito mais sobre interpretação do que sobre conhecimento de quem foi Mário de Andrade? Você, com conhecimento de geografia, de história e de interpretação, você consegue responder, mesmo sem você saber toda a história de Mário de Andrade. Então, conhecer esses personagens, na verdade, esses autores importantíssimos, vai te deixar mais tranquilo e vai ser base para você conseguir responder. Não deixe de ler e estudar sobre cada um deles. Agora, estamos chegando ao final de mais uma série de comentários de questões. Na próxima aula, nós vamos mergulhar ainda mais sobre esses autores que estão presentes em todas as provas de vestibular, de Enem, certo? E que vocês precisam ter conhecimento. Vamos mergulhar na segunda geração modernista. Você já sabe onde me encontrar, né? Você me encontra no Instagram, Franciele Mendes, ou no YouTube. E até a próxima aula!